E aí galera, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre política. Primeiramente eu queria dizer que eu não sou um cientista político, meu conhecimento não é grande sobre legislação eleitoral, mas diante desse cenário político caótico dos últimos tempos, eu resolvi falar um pouco sobre esse tema. Então acompanhe. Desde a criação de países que se denominam democráticos, a história sempre aponta no sentido em que dinheiro e política sempre foi algo complicado, principalmente o que se refere no financiamento de empresas particulares em partidos políticos corruptos. Eu sabia! O problema desse país são esses partidos políticos. Vamos acabar com eles e livrar nosso país desses ladrões. Intervenção militar já! Calma. O caminho não é bem por aí. Talvez muita gente não sabe, mas os partidos políticos têm uma finalidade muito além de confecção de propagandas eleitorais ridículas. E agora? Quem poderá nos salvar? Eu, Chapolin! Pois, se comportassem da maneira que a legislação brasileira impõe, os partidos políticos defenderiam interesses coletivos, desenvolveriam alternativas de política e, via de regra, desenvolveriam a principal ligação entre cidadania e governo. Mas como bem salientava o falecido cientista político e sociólogo francês Maurice Duverger, pronúncia francês, a democracia não está ameaçada pelo regime de partidos, mas pelo financiamento deles. Obviamente que no capitalismo é necessário que partidos políticos recebam dinheiro para a realização de suas campanhas eleitorais. Contudo, ao mesmo tempo isso abre ensejo para uma corrupção sem precedentes. Mas, afinal de contas, como funciona o financiamento das campanhas eleitorais brasileiras? Existem basicamente três tipos predominantes de financiamentos de campanha. O primeiro deles é o privado, em que todo o dinheiro da campanha eleitoral partidária advém de pessoas físicas, nós, e ou jurídicas, empresas, que doam montantes de dinheiro ao partido cuja ideologia melhor se coaduna com seus ideais. Se por um lado esse método estimula a democracia, pois qualquer cidadão pode apoiar financeiramente aquilo que acha melhor para o seu país, por outro, o seu desvirtuamento pode causar consequências nefastas à vontade geral. Se não houver restrições bem delimitadas, empresas podem contribuir com valores pecuniários imensos, em troca de que o candidato, após ser eleito, favoreça de maneira cega e limitada, mesmo que isso seja contrário aos interesses da sociedade, como ocorre frequentemente aqui no Brasil. Um outro método é a doação de verbas exclusivamente públicas aos partidos. Neste caso, as subvenções podem ser diretas, como dar diretamente o dinheiro, ou indiretas, como conceder benefícios tributários e dar acesso aos meios de comunicação gratuitamente. Os defensores desse sistema afirmam que o financiamento exclusivamente público garante um nível de recursos adequados para que a competição eleitoral permaneça mais isonômica. Pois caso não fosse assim, os processos eleitorais poderiam se transformar em meros ritos democráticos, com ganhadores e perdedores pré-determinados e subjugados às grandes corporações que os financiaram. Por outro lado, críticos desse sistema apontam a burocratização e a dependência econômica que os partidos teriam ao receber somente dinheiro público, o que pode ocasionar a sua acomodação, a sua perda de eficiência, além do grande dispêndio público de verbas nos períodos eleitorais, já que nesse sistema o dinheiro público é a única fonte de financiamento. Mas, afinal de contas, qual desses sistemas o Brasil adota? O Brasil adota a terceira categoria, a categoria mista, famoso em cima do muro, a qual é basicamente uma mistura entre o financiamento público e privado, denominado pelo artigo 38 da Lei 9.096 de 95 como fundo partidário. Os recursos de um partido político advêm tanto da iniciativa privada como de subvenções, ou seja, doações, do Estado. Então quer dizer que o Brasil aproveita o melhor dos dois sistemas? Não, pelos motivos que serão expostos agora. A mini-reforma política realizada pela Lei de número 13.165 do dia 29 de setembro de 2015, ao fazer alterações no artigo 20 da Lei de número 9.504 de 97, proibiu que pessoas jurídicas financiassem campanhas eleitorais para justamente não ocorrer as famosas trocas de favor após o candidato ser eleito. E para que um partido político não saia muito à frente dos outros pela quantidade de verba que possui, mas sim pelo mérito dos seus candidatos. Agora, embora o Brasil continue filiado ao sistema misto de financiamento, as pessoas físicas, ou seja, todos que não são empresas,
ainda podem fazer doações, só que no limite de 10% do valor bruto anual que recebem. Então, por exemplo, se em 2015 eu tive uma renda total de R$12.000 no ano, nas eleições de 2016 eu poderei doar 10% disso, ou seja, R$1.200. No entanto, empresas não podem mais realizar prestações pecuniárias. Olha só, então quer dizer que com o advento dessa nova lei, as eleições de 2016 vão ser ótimas? Com o fim das trocas de favores entre grandes empresas e políticos? Não! Lê do engano, pequeno gafanhoto, lê do engano. Primeiro, porque com a retirada das verbas doadas por pessoas jurídicas, os partidos dependerão quase que exclusivamente do dinheiro público para realizarem sua campanha política de 2016. Entretanto, não sei se vocês sabem, mas o Brasil está passando por uma leve crise econômica, assim, mais ou menos a maior crise de todos os tempos da sua história. Então acho que ele vai ter bastante dinheiro, né, para ficar dando para partido político, afinal, tá tudo ótimo, né? Mas ao invés de guardar dinheiro, o governo brasileiro irá gastar verbas enormes com a campanha política, ou faltará dinheiro para o financiamento dessas campanhas políticas. E daí entramos no nosso segundo ponto de crítica dessas reformas. Vocês acham mesmo que partidos políticos irão se contentar com a verba pública disponibilizada e com pontuais doações de pessoas físicas? E é por isso que se iniciará nas campanhas de 2016 o maior esquema de corrupção da história desse país, em que alguns partidos irão recorrer a subterfúgios para arrecadar dinheiro ilicitamente para suas campanhas, mesmo que seja proveniente do tráfico de entorpecentes, de jogos de azar ilícitos e de igrejas. Ou seja, as campanhas eleitorais que já eram ruins vão ficar mais sujas e desiguais, sem contar nos impactos da economia brasileira com os elevados valores que serão dados pelo poder público aos partidos políticos. E falando em desigualdade, vamos à nossa segunda crítica sobre o financiamento de campanhas eleitorais. A extrema desigualdade em que as verbas partidárias são distribuídas pelo poder público. No Brasil, conforme a redação dos incisos 1º e 2º do artigo 41A da Lei 9.096 de 95, somente 5% do fundo orçamentário é distribuído igualmente pelos partidos, já que os outros 95% são doados proporcionalmente aos partidos que conseguiram o maior número de votos na última eleição para a Câmara dos Deputados. Esse é um problema que ataca diretamente a meritocracia, pois candidatos despreparados e corruptos filiam-se aos poucos partidos políticos que têm chance de êxito nas eleições, os quais recebem muito mais verbas, tanto públicas quanto privadas, e são mais difundidos entre os meios de comunicação, em especial a televisão, levando-os à vitória nas eleições políticas em detrimento daquele candidato realmente preparado e bem intencionado que está afiliado a um partido pequeno. Essa generalização que estou fazendo aqui é meramente explicativa. Não quer dizer que não exista gente honesta em partidos grandes. E foi exatamente isso que ocorreu nas eleições presidenciais de 2014, em que tanto Aécio Neves quanto Dilma Rousseff estavam longe de ser candidatos ideais para assumir o cargo máximo da República Federativa Brasileira. Mas foram os dois que restaram como única opção para os eleitores. O despreparo dos candidatos eleitos é tamanho que, por exemplo, além da irresponsabilidade total com os gastos públicos, a ilustríssima e gloriosa presidente Dilma Rousseff sequer consegue articular uma frase em público. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Terceiro ponto, a recepção de verbas tanto de partidos políticos quanto de candidatos que infringem a legislação vigente. O famoso Caixa 2, em que recursos financeiros não contabilizados e não declarados aos órgãos de fiscalização competentes são doados ilicitamente a partidos políticos e candidatos com a promessa de que, após eles vencerem as eleições, irão favorecer as pessoas que os ajudaram. O candidato, agora eleito, deixa de lutar pelos interesses da população e passa a ser um governante das grandes corporações que o financiaram ilicitamente. Afinal, a reeleição está chegando e a necessidade de dinheiro para vencê-las também. Quarto ponto, a falta de poder de fiscalização dos órgãos competentes, como o Ministério Público, a Polícia e o Judiciário, assim como os esforços de muitos políticos na tentativa de omitir escândalos e frear os referidos órgãos de fiscalização. No cenário atual da política brasileira, não é por acaso que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer obter foro privilegiado ao ser nomeado por Dilma Rousseff como ministro. Afinal, grande parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram indicados no governo do PT e, por conseguinte, devem favores a Lula e Dilma por essa indicação.
embora seja questionável até que ponto chegue essa vinculação. Afinal, a Constituição Federal de 1988 garante ao magistrado, em seu artigo 95, para o livre exercício de sua atividade e para a imparcialidade em suas decisões, as garantias como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos subsídios. Mas isso é tema para um futuro vídeo. Quinta causa, e não menos importante, a culpa é nossa. Uma população que está totalmente alienada do funcionamento do Estado brasileiro, que vota sem entender, que diz que não se interessa por política, ou mesmo que critica a corrupção dos cargos mais elevados de nossa sociedade, mas não perde uma oportunidade de passar o seu semelhante para trás. Tudo isso aliado a um poder público que não faz um pingo de questão de conscientizar a população, que quer ver um monte de alunos aprendendo análise sintática na escola, mas nenhum tipo de ensino de direito constitucional, administrativo ou teoria geral do Estado. Assim, forma-se a democracia faz de conta brasileira, em que grandes partidos políticos, financiados desigualmente pelo Estado e por prestações pecuniárias ilícitas ou de caráter duvidoso, elegem, através de propagandas demagógicas, candidatos totalmente despreparados para os cargos que vão assumir, em que só pensam em ajudar aqueles que os financiaram. Tudo isso aliado a uma população desinformada, que em sua maioria vota sem saber quais são as diferenças entre o presidente, o governador e o prefeito. E acredita que o presidente da República pode tudo e resolve todas as questões do Estado. Como falar em luz em fim do túnel com todos esses obstáculos? Bem, pelo menos que todos esses escândalos que estão aparecendo sirvam de lição para o amadurecimento político do povo brasileiro, pois a seriedade do atual panorama político-econômico do Brasil não está para carnaval, festas ou comemorações futebolísticas. Obrigado. É isso aí, galera, muito obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de clicar no gostei e se inscrever no canal. E para quem quer saber mais sobre o financiamento das eleições políticas, eu vou deixar os links aqui na descrição dos textos que eu me baseei para escrever esse roteiro. É isso aí, galera, muito obrigado por terem assistido. Aguardo o feedback de vocês sobre esse vídeo e tchau!